Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 6, e vamos ler os versículos 1 a 7. Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Ontem, como os irmãos compartilharam aqui, foi um dia muito especial. A gente tinha bastante gente aqui na igreja, tinha mais do que costuma ter, e é sempre bom quando tem bastante gente, a gente se alegra. E um dia nós queremos que essa igreja atinja a nossa meta, são 500, né? Está escrito ali na parede, cabe 500 aqui, né? Essa é a nossa meta. Mas quando a igreja é pequena, nós somos como uma família. Quando a igreja cresce, aí é mais difícil ser uma família. Aí são muitas famílias reunidas, né? Geralmente formam-se grupos e tudo, mas não tem problema, né? A gente quer crescer porque a gente quer que o evangelho cresça. Esse parágrafo que nós vamos ler aqui, de Atos 6, de 1 a 7, ele fala do crescimento da igreja. Quando a igreja começou, e aqui eu estou falando da igreja de Cristo, não de uma igreja determinada, igreja local, mas a igreja mundial, a igreja universal, né? A igreja católica, porque católica significa universal. Quando nós falamos desta igreja, ela começou pequena também, não foi? Começou com, primeiro tinha 120 pessoas reunidas, já era bastante, né? Mas antes, quem liderava esses 120 eram apenas 12 menos um, né? Porque um se desviou. E assim que a igreja foi crescendo. E esse parágrafo que nós vamos ler, estamos vendo como que a igreja ela começou a se expandir, né? Como ela foi se expandindo e o que foi surgindo nesse período. E nós vamos ver também que a igreja, quando ela está em expansão, e ela sempre está em expansão, ela sempre está crescendo, isso que é o natural da igreja, ela precisa providenciar, prover serviços, alguns tipos de serviços. É isso que nós vamos ver então em Atos capítulo 6, de 1 a 7. Vamos ler, convido os irmãos a ficarem de pé, os que puderem, para nós lermos Atos capítulo 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por esta noite. Agradecemos pela palavra que nós lemos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas, e pedimos que mais uma vez o Teu Espírito esteja nos ajudando a compreender, e que essa compreensão se transforme em práticas em nossas vidas, para engrandecer o Senhor, para a Tua glória. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui juntos. Pedimos ao Senhor que abençoe os irmãos que não podem estar conosco aqui presencialmente,
mas que tu estejas com cada um deles também. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja em expansão. A gente vê aqui a igreja se expandindo, como ela começou e ela foi crescendo, e a gente vê que nesse crescimento, conforme a igreja ia crescendo, conforme ia aumentando o número de discípulos, a gente vê que problemas iam surgindo. Quanto mais pessoas se reúnem, quanto mais seres humanos estão associados, a gente sabe que os problemas aumentam. Isso é normal em qualquer lugar, não é só na igreja, no trabalho também, na família, né? Quando chega mais alguém na família, é assim também. E aí a gente vê então aqui que os problemas iam surgindo, e conforme iam surgindo, eles iam tratando desses problemas. E eles tratavam com seriedade, tratavam com oração. A gente vê aqui que no começo, nos versículos 1 e 2, a gente vê isso acontecendo. E nesses dois versículos primeiros, nesses versículos 1 e 2, a gente vê um dos principais serviços que a igreja precisa prover. Uma igreja que está em expansão, uma igreja que está crescendo, ela precisa prover aos seus membros. E esse primeiro tipo de serviço eu chamo aqui de assistência social. A igreja precisa prover assistência social aos que frequentam a igreja, à comunidade ao redor, a qualquer pessoa que necessite. A igreja precisa trabalhar com assistência social. Esse nome que nós damos hoje de assistência social é um nome moderno, é como nós chamamos hoje, e geralmente nós associamos esse nome a programas do governo. O governo, hoje em dia, é que tem essa obrigação, segundo a nossa lei, e em muitos países, na maioria dos países é assim, de providenciar isso, assistência social àqueles que são menos favorecidos, aqueles que precisam, aqueles que são mais fracos e pobres. Mas isso, não existia com esse nome, mas isso existia já há muito tempo, desde que mundo é mundo, como a gente fala. E é claro que na igreja, no começo da igreja também, esta assistência social existia, não com esse nome, mas assistência social o que é? Você ajudar aos outros, ajudar uns aos outros. A gente pode chamar de solidariedade, a gente pode chamar de caridade, a gente pode chamar de misericórdia, né? Como que fala? Atos de misericórdia ou coisas assim. Então, nos versículos 1 e 2, a gente vê que aqui começa dizendo que naqueles dias, como os discípulos iam se multiplicando, então houve murmuração. Então, esse é um problema que começou a aparecer ali, começou a haver murmuração, e essa murmuração tinha a ver com esse serviço, que era a assistência social. Eram os helenistas contra os hebreus, então todos da igreja. Só que na igreja tinha os helenistas e tinha os hebreus. Os helenistas eram mais favoráveis aos costumes romanos, à língua romana e assim por diante. E às vezes até eram estrangeiros que se converteram ao judaísmo e depois ao cristianismo. E os hebreus eram aqueles mais tradicionais, aqueles que estavam mais assim apegados às escrituras e às tradições, principalmente as tradições judaicas. Hoje, a gente poderia dizer assim, seriam os liberais e os conservadores na igreja, né? A igreja tem liberais e conservadores também, né? Então havia esses dois grupos ali e começaram a reclamar, né? Os helenistas começaram, que eram mais politizados, né? Os helenistas eram mais politizados. Eles começaram a reclamar. Opa, tem um problema aqui. Os helenistas, parece que, né, as viúvas dos helenistas, que eram os mais tradicionais, elas estão sendo mais privilegiadas aí na distribuição diária. O que eles estavam se referindo?
a distribuição de alimentos, porque lá em Jerusalém, os primeiros discípulos eram muito pobres naquela cidade ali. Porque hoje em dia, quando você mora numa cidade grande, geralmente você tem mais recursos do que quem mora na área rural. Mas quem mora na área rural, ele tem mais recursos, assim, ele tem alimentos, né, com maior facilidade e tudo isso. Então quem morava em Jerusalém mesmo, ele não podia ter uma plantação ou essas coisas, então ele dependia de trabalhar em alguma coisa, e não era como hoje, que você tem empregos aí em supermercados, lanchonetes e coisas assim, né? Não era desse jeito. Então, quem morava em Jerusalém, especialmente os primeiros discípulos, eram pobres. Agora, aqueles que moravam fora, como por exemplo os tessalônicos, os coríntios, os gálatas, que moravam ali nas regiões da Ásia Menor e da Europa, eles geralmente eram mais bem-sucedidos, a economia lá era melhor. É como se a gente fosse pensar hoje no Brasil. O Brasil está ruim, mas, como se diz, está ruim, mas está bom, né? Ainda está bom, ainda está dando para a gente levar, né? Mas vamos pensar num país mais pobre, por exemplo, como Haiti, né? Ou a Venezuela, ou... Venezuela não. Vamos pensar então, vamos pensar em Angola, né? Vamos pensar em, né? Tem países, Moçambique eles falam português. Eu às vezes me comunico pela internet com alguém lá de Moçambique, porque eles falam a nossa língua, né? E eles são doidinhos para vir aqui para o Brasil, né? Eles falam, queria conhecer o Brasil, queria ver aí, né? Porque o Brasil para eles é como se fosse a Europa para nós, né? Então vamos pensar assim, dessa forma, né? Ali em Jerusalém eram os pobres que moravam, e tinha pessoas que tinham mais bens, então esses compartilhavam, então praticavam isso, esse amor, essa caridade, essa assistência social. Eles davam ofertas à igreja, geralmente entregavam para os apóstolos, e aí eles distribuíam. Pode ser oferta de alimentos, poderia ser oferta em dinheiro, para eles comprarem alimentos, e eles iam distribuindo para as pessoas mais pobres. Por que fala das viúvas? Porque as viúvas não tinham INSS, não tinham pensão. Se o marido morria, a mulher não tinha como trabalhar. Não era como hoje, que uma mulher pode ter um trabalho, ela vai, né, e consegue um emprego, ganha um salário. Não era assim naquele tempo. As mulheres ficavam desamparadas. Se elas não tivessem filhos que trabalhassem e a sustentassem, então elas iam pedir esmolas. Era assim que fazia. Então era muito importante isso, por isso que fala aqui das viúvas. Então era assistência social, a gente já vê aqui sendo praticada na igreja, e a igreja precisa prover, e a gente viu que houve um problema ali, e por causa desse problema, continuando aqui os versículos 1 e 2, fala que os 12, que eram os apóstolos, né? Lembra que o Matias já estava junto agora, né? Substituindo Judas, então já eram 12 novamente. Eles então, que eram os apóstolos, eles eram os líderes da igreja, eles convocaram a comunidade ali, a assembleia, e eles então falaram ali que não era razoável que isso acontecesse assim, porque eles, né, os 12, que eram líderes na igreja, eles faziam tudo. Eles pregavam, eles distribuíam os alimentos, eles faziam faxina, eles faziam tudo, né? E eles disseram, não é razoável que seja assim, vamos eleger pessoas que cuidem dessas coisas básicas, dessas coisas administrativas, e nós vamos ficar mais dedicados então à oração e à palavra de Deus. Então é assim que eles resolveram, e foi aí que eles elegeram os primeiros diáconos da igreja. Diácono significa servo, pode chamar de ministro também. Eram pessoas encarregadas, né, ali dessas coisas básicas, como você pegar, administrar, por exemplo, o dinheiro, ser tesoureiro, comprar as coisas, distribuir, inscrever, né, as pessoas que precisam, e fazer todas essas coisas administrativas. Então foram escolhidos aqui 7, dentre eles os mais famosos são o Estevão e o Filipe, que mais se destacaram, né? Mas tem os outros aqui. Então é assim que eles resolveram. Mas aí então a gente vê a importância da igreja suprir
esse tipo de serviço, que é a assistência social, desde o começo ali. João, ele fala que se um irmão, ele diz assim, ó, aquele que possuir recursos deste mundo, né, uma pessoa que possui recursos deste mundo, e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É isso que o João questiona. Isso está escrito em 1 João capítulo 3, na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 17 e 18. E aí ele diz, ele completa, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então isso é natural. Jesus também disse que os verdadeiros discípulos dele seriam conhecidos pelo amor que têm uns pelos outros. Então, o João está acrescentando aqui, que esse amor não seja de palavra, mas seja de verdade, de fato. Se você tem posses, tem condições, e vê que alguém está passando necessidade, e você não ajuda, isso é amor? Não é o amor de Deus. É isso que João está dizendo. Jesus, ele também ensinou esta teoria do amor na prática. Quando um intérprete da lei, né, uma pessoa bem instruída na lei, era como se fosse um advogado hoje, né? Mas ele se refere à lei da Bíblia, a lei do Antigo Testamento. Ele chegou e perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Então ele, que era um conhecedor da lei, ele sabia toda a Escritura, e sabia o que a Bíblia falava sobre isso. Mas ele perguntou para Jesus, talvez ele queria ver se Jesus sabia a resposta certa, né? Jesus, ele tá sendo um grande líder, está arrastando multidões, eu quero ver se ele sabe mesmo da Bíblia, se ele sabe o que a Bíblia diz. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Foi essa palavra, a pergunta que ele fez. E aí Jesus respondeu para ele com uma história didática que eu acho que vocês conhecem, é a história do bom samaritano. Então ele responde lá em Lucas capítulo 10, 33 a 35, então ele fala da história de um homem que seguiu o seu caminho e foi assaltado e foi espancado, estava ali quase morrendo no caminho, e as pessoas passavam pelo caminho, mas que se desviavam dele, porque não queriam se contaminar, não queriam saber daquilo, fechavam os olhos, né? Até sacerdotes, levitas passavam por ali e evitavam, né? Passavam de longe. Mas passou um samaritano, e esse samaritano se compadeceu daquele homem que estava caído, cuidou dele, pegou lá o seu óleo, colocou na ferida, colocou esse homem no seu próprio jumento, levou ele numa hospedaria, pagou ali a diária e disse para o homem, olha, se ele gastar mais do que essa diária, quando eu voltar, eu pago para você o que ele ficar devendo. E então Jesus contou essa história. E aí o homem que fez aquela pergunta, aquele sábio escriba, né, intérprete da lei, ele ficou meio envergonhado, né, porque Jesus respondeu daquele jeito, e ele sabia que ele mesmo não praticava essas coisas, né? E aí ele falou, mas como que, quem é o meu próximo? Essa pergunta ele fez, né? Quem é o meu próximo? E Jesus falou, deu a resposta para ele, então, dessa forma. Que o próximo é aquele que está perto de você, aquele que você vê, né? A história já diz tudo, né? Você passou, viu alguém com necessidade, então, se você pode ajudar, ajude, né? É isso que é o amor em prática. Com o tempo, né, com o passar do tempo, a igreja foi organizando melhor essa questão aí da assistência social. Ela foi se tornando uma coisa mais regulamentada, porque realmente quase tudo a gente precisa de regulamentação, né? A gente vê, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 a 5, que Paulo dá instruções a Timóteo a respeito da assistência social às viúvas. Ele diz nesses versículos, 1 Timóteo 5, 3 a 5, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Então Paulo já criou uma regra ali, era uma emenda constitucional, né? Paulo estava colocando ali uma emenda constitucional.
Então, se a viúva tem filhos e netos, que esses ajudem, não torne isso pesado para a igreja, né? Porque os parentes têm que ajudar, porque aquele que nega ajuda aos seus pais, aos seus avós, né? Então ele é pior do que um incrédulo, é isso que Paulo fala. E aí Paulo dá outras regras também, ele fala, ela tem que ter mais de tantos anos, ela tem que ter uma prática assim, tudo, ele dá muitas instruções sobre isso. Então a gente vê que havia uma regulamentação, a pessoa precisava estar inscrita ali, não era qualquer um que chegava, né, e pedia que recebia, porque a igreja tinha que controlar ali as suas ofertas também. Bom, então a gente falou sobre assistência social, esse é um serviço importante que a igreja em expansão, a igreja que está crescendo, precisa prover, precisa providenciar. Um outro tipo importante de serviço que a gente vê aqui é o ensino. A igreja precisa providenciar esse tipo de serviço, ensino. Ela precisa ensinar os seus membros, as pessoas que frequentam a igreja. E isso nós vemos aqui nos versículos 3 a 6. Nos versículos 3 a 6, a gente vê, cita aqui nominalmente, né, quem foram os eleitos, e aqui eles diz no versículo, deixa eu ver aqui, ele diz assim, elegeram Estevão, homem cheio de fé e de espírito. Deixa eu ver que versículo que está aqui. Os irmãos podem me ajudar aí. O 5? Isso, é isso mesmo. O 5, versículo 5 que diz isso, né? Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-no perante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Mas um pouco antes, no versículo 4, no versículo 3, diz assim, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então não eram, apesar do serviço que eles iam fazer, era um serviço básico, era um serviço de fazer faxina, de administrar as coisas, consertar as coisas, distribuir, né, as ofertas para as pessoas que precisavam, fazia a inscrição, ver se estava tudo conforme. Então, esse era o serviço básico deles, mas não eram qualquer pessoas que foram escolhidas para fazer isso. Elas precisavam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por que isso? É porque eles também precisavam ensinar. E por que foram escolhidos esses 7? Os apóstolos dizem que era para eles ficarem liberados para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, eles não podiam perder tempo fazendo coisas básicas, sendo que eles é que deviam ensinar, eles é que andaram com Jesus, eles é que tinham mais conhecimento, eles é que precisavam ensinar a igreja. Então podem ver a importância do ensino, desse serviço na igreja, que está crescendo. A igreja não pode abandonar esse tipo de serviço. Então, por isso que os diáconos escolhidos não foram quaisquer pessoas também, porque eles também iam ensinar, porque eles seriam líderes na igreja. Paulo, ele fala várias vezes, pelo menos 2 vezes eu encontro essas palavras aqui nos escritos de Paulo. Não quero que sejais ignorantes. Paulo fala isso para a igreja. As igrejas, que ele escrevia a carta para essas igrejas, né? E ele fala pelo menos 2 vezes, e ele também usando outras palavras, ele fala da mesma forma, mas ele diz, não quero que sejais ignorantes. Essa frase está em 1 Coríntios 12, 1 e em 1 Tessalonicenses 4, 13. 1 Coríntios 12, 1, 1 Tessalonicenses 4, 13. Então não é para nós sermos ignorantes com respeito à palavra de Deus. Então o ensino é importante, a gente vê isso. Existem estudos, geralmente são faculdades teológicas que fazem esse tipo de estudo, mostrando o seguinte, eu vi um estudo aqui de uma faculdade que se chama Faculdade Americana
Faculdade Teológica Sul-Americana. Ela publicou um estudo já há alguns anos na internet, dizendo o seguinte, que durante o último século, ou seja, os últimos 100 anos, o número de cristãos evangélicos cresceu de forma explosiva em todo o mundo. Estima-se que 75% deles vivem na África, na Ásia e na América do Sul. Então, nos últimos 100 anos, cresceu exponencialmente o número de cristãos e o maior crescimento foi nesses lugares, da África, na Ásia, inclui aí a China, a Índia, né, esses países aí, Coreia, e na América do Sul. 75% desse grande crescimento. Então, isso são estatísticas que eles fizeram o estudo. Aí eles continuam dizendo que, embora não seja possível saber com certeza, né, há uma estimativa de que existam cerca de 2 milhões e 200 mil igrejas evangélicas. Eu acho até que já é mais hoje, porque já faz uns 10 anos que esse estudo foi feito. Então, 2 milhões de igrejas. 2 milhões e meio de igrejas, mais ou menos, né? Ou mais do que isso. Então, a igreja bíblica está nesse número aí de 2 milhões e tantos de igrejas, né? Mas, um detalhe importante, ele sendo uma faculdade teológica, então eles enfatizam isso, que 85% dessas igrejas são lideradas por pastores com pouca ou nenhuma formação teológica. Então, 85% dessas igrejas, desses 2 milhões e meio de igrejas que são estimadas, né, são dirigidas por pastores que não têm uma formação teológica. Eles conhecem a Bíblia, o básico ali, eles lideram a igreja, mas é assim então que eles fizeram um estudo. Então isso é importante, é alarmante, é importante a gente saber, né, que o conhecimento não deve ser abandonado. O ensino na igreja não deve ser abandonado, é importante, assim como a assistência social. Em Oséias, capítulo 4, versículos 1 a 6, nesse contexto, Oséias 4, de 1 a 6, é que está aquele famoso versículo que diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Então Deus, ele está falando aqui através de Oséias, que os sacerdotes não estavam ensinando o povo. Os líderes religiosos estavam deixando de ensinar, estavam preocupados em pegar para si o que era melhor, as ofertas, e se enriquecer, e ter uma vida boa, mas estavam esquecendo da função deles, né, de uma das principais funções deles, que era ensinar o povo. E estava dizendo também que o próprio povo, aqui em Oséias, estava falando, que o próprio povo também não queria aprender, não estava interessado em aprender. Então, junta uma coisa com a outra, né? E aí ninguém tinha conhecimento, e aí, então, ele fala essas palavras. Deus fala através de Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento. Então, a igreja em expansão tem que cuidar disso, não pode abandonar esse importante serviço que é o ensino. E um terceiro tipo de serviço que a igreja precisa prover, que nós encontramos aqui nesse texto, é a evangelização. A igreja não pode deixar de evangelizar. A evangelização, ela é tanto uma causa como uma consequência da expansão da igreja. Uma coisa vai puxando a outra. A igreja precisa evangelizar, e aí ela vai crescendo, e quanto mais ela cresce, mais ela vai evangelizando. Por quê? Porque o evangelho, ele é contagioso. As pessoas vão se convertendo. E a gente encontra essa ideia no versículo 7. O versículo 7, que nós lemos, aqui em Atos 6, né? Fala que crescia a igreja em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse termo que fala aqui, que os sacerdotes obedeciam à fé, dá mais ou menos, se você pegar no contexto, pega o texto original, porque foi escrito em grego, né, e foi traduzido, você vê que essa palavra, obedecer, ela é usada em outros lugares na Bíblia, então você compara um com a outra, né, e aí você vê que essa palavra obedecer é como se fosse atender. Por exemplo,
a gente acabou de fechar a porta ali porque tinha muito barulho lá fora, né? Aí vamos supor que chega alguém ali e bate na porta. Dá para ver porque é uma porta de vidro, né? Mas se fosse uma porta de madeira, né? A pessoa ia bater ali e a gente vai lá e abre a porta, atende, né? Então seria mais ou menos esse verbo aí, obedecer seria atender. Como alguém bater na sua porta e você atender. Então os sacerdotes aqui, está dizendo que muitos deles obedeceram à fé. Muitos deles abriram a porta à fé. Ou a gente pode dizer, como a gente costuma dizer hoje em dia, abriram a porta do seu coração para Jesus entrar, né? Eles obedeciam à fé. Muitos sacerdotes se converteram, é isso que está dizendo aqui. Mas eles se converteram porque alguém bateu na porta deles, certo? Então primeiro alguém bateu na porta, e aí eles abriram a porta, eles obedeceram. Então precisa de evangelização. A gente não sabe qual método eles usaram, né, para falar com os sacerdotes, mas o fato é que muitos se converteram. E a igreja, ela cresce, às vezes, por você fazer campanhas de evangelização, né? E às vezes é porque as próprias pessoas, né, vão trazendo outras pessoas, vão trazendo seus familiares, vão trazendo seus amigos. E como que a gente consegue convencer alguém de vir à igreja? A gente chama, né? Fala, vamos na igreja? Né? E qual que é a resposta que geralmente a gente ouve? Um dia eu vou, né? Hoje não, mas hoje eu estou cansado, né? Mas às vezes a gente insiste bastante, às vezes a pessoa vem, né? Mas às vezes de tanto insistir, principalmente se a pessoa que mora na mesma casa, é meio complicado, né? A pessoa vai se enchendo e um dia a pessoa se aborrece e fala, o dia que eu quiser eu vou, né? Dar uma resposta lá meio indelicada, mas é porque realmente se a gente fica pegando no pé da pessoa, isso acaba sendo negativo, né? Mas o que realmente convence as pessoas de virem, muitas vezes, como a irmã estava compartilhando, é que a pessoa, de repente, a pessoa desperta a vontade dela vir, né? E a pessoa diz assim, hoje eu vou na igreja. E às vezes você nem convidou naquele dia, né? Mas é porque a pessoa está vendo você indo na igreja, voltando, vê como você vai alegre, volta alegre, né? Vê como você está no seu dia a dia, a pessoa te observa. A Bíblia fala que nós os cristãos somos uma carta aberta. Nós somos, existe uma expressão que não está na Bíblia, mas diz assim que nós somos a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. Muitas pessoas nunca vão pegar a Bíblia para ler, mas elas vão ler a nossa vida, elas vão ver a nossa vida. E a nossa vida deve ser um livro aberto. Nós devemos ser Bíblias ambulantes. Não assim no sentido de nós conhecermos toda a palavra, se possível sim, é bom, né? Mas Bíblias ambulantes no sentido de sermos a palavra de Deus. É como Jesus falou, as pessoas vão conhecer os seus verdadeiros discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Então, é o seu procedimento, é o seu comportamento. Pedro também fala de uma esposa que queria que o marido se convertesse, né? E ele fala, né, de forma genérica, ele não fala de uma pessoa só, ele fala das mulheres em geral, né, que o marido pode se converter sem nenhuma palavra, basta o procedimento da esposa, né? E é claro que o oposto também é verdadeiro. A esposa pode se converter pelo comportamento do marido, o irmão pelo comportamento do outro irmão, o pai pelo comportamento do filho e vice-versa. Amigo, né, as pessoas do seu trabalho. Então isso é uma maneira de evangelizar. Você é um livro aberto, sua vida tem que ser um livro aberto. E as pessoas têm que ver na sua vida que você é diferente, porque você é um cristão. E isso é uma maneira de evangelizar. Mas existem muitos métodos. Hoje nós ficamos felizes, passou um rapaz lá na nossa igreja, na nossa casa, para entregar um pacote do Mercado Livre. E aí foi a Vilma que atendeu, e ele conversou com ela, você é a Vilma, né? Lembra da minha mãe? A mãe dele chama Vilma também, né? E a gente viu que era um rapazinho que ia na escola dominical, quando a gente morava lá no Jardim Antunes. Ele era pequenininho, acho que tinha uns 8 anos, 9 anos, né? Quando ele ia na escola dominical,
e hoje ele é entregador do Mercado Livre, e a gente conversou e ele lembrou da gente, né? Então é uma bênção. Não sei como que está a vida dele, mas eu espero que ele esteja andando nos caminhos do Senhor. Então, muitas vezes, quando a gente fala de crescimento da igreja, de evangelização, às vezes a gente fica desanimado quando a gente vê que aqui tem pouca gente, né? Poucas pessoas frequentam a nossa igreja, mas você não sabe quantas pessoas foram atingidas pela sua vida. Eu me lembro que o pastor Alden, nos últimos dias da sua vida, nos últimos meses e anos, ele ia no cemitério diariamente, né? Como se ele fosse lá, ele ia de fato visitar o túmulo da tia Dini, né? Mas ele ia e ele falava assim, não é só porque a minha esposa está sepultada ali, mas é porque isso se tornou um ministério para ele. Ele ia fazer amizades, ele gostava ele conhecia aquela técnica de quiropraxia, né, que dava aquelas torcidas na coluna das pessoas e a pessoa melhorava a dor e ficava super feliz. Ele aproveitava isso também para evangelizar, ele sempre falava de Cristo e volta e meia ele vinha aqui e dava testemunho e dizia que alguém orou com ele, aceitou a Cristo, mas a gente não via essas pessoas vindo aqui na igreja. Mas isso diminui o trabalho dele por causa disso? É claro que não, né? Essa pessoa pode ter ido para outra igreja, essa pessoa se converteu. A gente vê testemunhos. Eu lembro que uma vez o pastor Gilberto e a Helena, quando vieram na igreja, deram um testemunho dizendo, né, que eles fizeram uma campanha de evangelização nas escolas e muitas crianças, né, centenas de crianças assistiram e muitas delas, a maioria delas aceitou a Cristo. Quando eles fizeram o apelo, eles levantaram a mão e se converteram. Mas eu acho que essas crianças não estão indo na igreja Maranata, né? Quando vieram aqui, talvez uma ou duas, né? Mas não centenas de crianças. Mas isso diminui o trabalho deles? Não. Eles fizeram a igreja crescer? Fizeram, porque eles evangelizaram. E assim também nós, muitas vezes, não conseguimos convencer as pessoas de virem aqui na igreja bíblica, mas, quem sabe, a nossa vida está influenciando pessoas para que eles se convertam. E o importante é que a igreja de Cristo cresça, não necessariamente a igreja bíblica. Nós queremos, é claro, nossa meta são 500, né? Está escrito ali. Mas, se não crescer, mas se a gente estiver contribuindo para o crescimento da igreja de Cristo, mesmo que não se transformem em membros da nossa igreja, é importante a evangelização. Não deixemos, né, de esse serviço. Uma igreja em expansão precisa evangelizar. Então, nós estamos vendo aqui uma igreja crescendo. Nós vimos aqui em Atos capítulo 6, de 1 a 7, uma igreja em expansão, uma igreja crescendo, e a nossa igreja também esperamos que esteja crescendo, e nós temos isso em comum. Nós não podemos descuidar desses serviços importantes, que assistência social. Nós precisamos ajudar as pessoas de fato e de verdade, não só com palavras. O ensino, nós não podemos abandonar o ensino. Nós temos que honrar o nome de igreja bíblica, uma igreja que ensina a Bíblia. E nós não podemos descuidar da evangelização. Nós temos que saber que a igreja, para se expandir, precisa alguém bater a porta de outras pessoas, para que essas pessoas abram a porta para Jesus. Amém? Que nós possamos ser assim e que possamos ser uma igreja em expansão.